Irmãos, nós estamos já começando a nos preparar para a festa da Ascensão do Senhor. E, portanto, a igreja nos coloca no cenáculo, aonde nós podemos escutar aquelas palavras íntimas de Cristo. Suas últimas palavras, o seu último discurso, os segredos mais profundos do seu coração, os seus desejos mais íntimos. O Evangelho de São João, do capítulo 13 até o capítulo 18, na verdade 17, termina no final do capítulo 17, tem um calor diferente. Jesus fala em termos de uma despedida. E aqui ele começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Talvez a construção dessa frase possa passar um pouco desapercebida para nós. Em primeiro lugar, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Por quê? Porque ele vai morrer. E depois de morrer vai ressuscitar e vai subir aos céus. Portanto, não se perturbe o vosso coração pela minha ausência, pela separação do convívio comigo de maneira visível. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. A primeira frase, tendes fé em Deus, é uma constatação, é uma afirmação. Vós tendes fé em Deus. A segunda é um imperativo com um tom de súplica. Tende fé em mim também. Em mim quem? Na minha humanidade santíssima. No capítulo 14, várias vezes haverá esse jogo. Jesus falando da sua humanidade santíssima e ao mesmo tempo falando da Trindade, falando sobre o Pai e, portanto, evocando a Santíssima Trindade como um todo. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Ou seja, se joguem em mim, se apoiem em mim, se lancem na minha humanidade santíssima, se unam à minha humanidade. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na oikia, na casa do meu Pai, há muitas moné. Essa palavra aqui é de difícil tradução, porque ela indica permanência. Então, o Senhor pode estar falando duas coisas diferentes. Na casa de meu Pai há muitas paradas, há muitos estágios, há muitas fases. É como uma estrada que tem diversos pontos de parada. Ou ele pode estar querendo dizer, na casa do meu Pai
ali dentro tem muitas moradas. As duas formas de entender são possíveis e, ao mesmo tempo, são complementares. Por quê? O que Jesus fala na sequência tem que ser interpretado a partir da primeira frase: não se perturbe o vosso coração. Ou seja, ele está querendo consolar os apóstolos, fortalecê-los diante da iminente separação que eles terão dele, do ponto de vista sensorial. E aqui ele começa a introduzir uma ideia que vai ficando clara. Vou preparar um topos para vós. Um topos, um lugar, daí que vem a palavra topografia. Vou preparar um topos para vós, um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um topos, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Aqui, nós temos também duas possíveis interpretações. Jesus está falando da sua ida e do seu retorno no fim dos tempos. Vou preparar-vos um topos e eu vou voltar e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Mas há um sentido místico contido também nessas palavras. É como se, pelo seu sacrifício pascal, Jesus preparasse um lugar para viver dentro de nós. O começo do Evangelho de São João contém essa afirmação. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e montou a sua morada, a sua tenda, entre nós, mas também em nós. Ele montou a sua morada, a sua casa, dentro de nós. Mas por que Jesus diz aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas? É possível que aqui nós já tenhamos uma espécie de anúncio daquilo que depois de tantos séculos Santa Teresa d'Ávila iria ensinar no seu castelo interior. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há fases no desenvolvimento espiritual. Vocês estão começando por ficar perturbados, mas fiquem firmes na fé. Tendes fé em Deus, tendes fé na minha humanidade santíssima, porque se vocês tiverem fé na minha humanidade santíssima, eu vou preparar um lugar para vós. E calma, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas, muitas paradas. Há um caminho a ser percorrido, até que onde eu estiver, estejais também vós. Então, ele termina dizendo, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Odos, caminho em grego. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer
o caminho? Tomé apresenta a pergunta que talvez todos nós fizéssemos. Espera aí, como é que eu faço? Porque eu não sei nem para onde o Senhor vai. Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, eu não consigo sentir. Como é que eu vou saber o caminho para chegar lá? Nessa união tão íntima contigo? Nessa união indissolúvel contigo? A tal ponto que aonde o Senhor estiver, também nós estaremos. Como nós conhecemos o caminho, se nós nem sabemos para onde nós temos que ir? E Jesus respondeu: eu sou o Odos, a Aletheia e a Zoé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas três expressões podem ser entendidas de diferentes modos. Mesmo entre os padres da igreja há uma certa variedade de opiniões. Uns, por exemplo, Santo Agostinho, colocam caminho como caminho para a verdade e a vida. Outros colocam o caminho como uma espécie de conteúdo no qual se desdobra a verdade e a vida, como se Jesus dissesse: eu sou o caminho, isto é, a verdade e a vida. Em todo caso, quando ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dizendo: ninguém vai à Trindade sem passar pela mediação da minha humanidade. Portanto, a minha humanidade é o caminho. É o caminho, mas ao mesmo tempo é a verdade, porque quando você se une à minha humanidade, quando você medita a palavra que eu sou, acontece com você o que ele falou que aconteceria lá no capítulo 8: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês perseverarem em ficar unidos à minha humanidade santíssima, que é o caminho, vocês descobrirão em mim a verdade, ou seja, a contemplação, a fé vibrante, viva, sobrenatural, e a vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é algo que evoca as primeiras páginas da Bíblia. No paraíso nós temos duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal e perdeu acesso à árvore da vida. O livro do Gênesis diz que foram colocados querubins com as suas espadas para impedir que o homem encontrasse de novo o caminho do paraíso. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é nele que nós conhecemos não apenas Deus, mas nós conhecemos tudo. Ele é o verbo, o logos, ele é a palavra.
É nele que nós conhecemos tudo. Ele é a condição mesma de conhecer. Ele é o princípio universal. Mas o conhecimento sem a vida, sem a comunhão, sem o amor, sem a intimidade, mata. Eu não posso querer apenas o conhecimento. Deus é um Deus de comunhão. Eu tenho que ter vida com Ele. A vida dEle tem que fluir na minha. Eu tenho que viver da vida dEle. Disso que nós chamamos de graça. Graça santificante. Que embebe todo o nosso ser, nós que fomos batizados, mas que precisa se traduzir num amor contínuo, num amor que pulsa, que é comunhão. Ou seja, Jesus está falando do caminho, da verdade e da vida, que é Ele, como 3 condições que todos nós precisamos percorrer para chegar à comunhão com Deus no centro do paraíso, no centro do propósito de Deus. Na mística cristã nós falamos sobre as 3 vias. A via purgativa, quando eu entro no caminho. A via iluminativa, que é quando eu recebo a iluminação dos primeiros raios da verdade sobrenatural na contemplação infusa. E a via unitiva, que é quando a nossa alma experimenta da união com o próprio Deus, que é a vida dos santos. Todos nós precisamos começar perseverando na fé. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Eu preciso depositar a minha fé, eu preciso me lançar sobre o Cristo, sobre a sua humanidade santíssima. Eu preciso me impregnar dele, eu preciso absorvê-lo. Isso não pode acontecer de maneira meramente hipotética. Eu preciso beber a vida de Cristo. Eu preciso me encharcar de Jesus Cristo, a tal ponto que Ele seja a lâmpada que ilumina o meu interior. Porque não há outro caminho para chegar ao Pai. O que acontece é que as pessoas, elas desanimam muito fácil, elas se perturbam. Não se perturbe o vosso coração. Quando é que o nosso coração se perturba? Quando nós abandonamos a prática, o exercício da fé pela oração e começamos a olhar para as circunstâncias. É aí que a perturbação entra em nosso coração. Porque todas as coisas exteriores servem para inquietar a nossa vontade. Então nós queremos isso, queremos aquilo outro, nos preocupamos com isso, nos preocupamos com aquilo, nos tornamos ansiosos, temos medo, e a coisa vai se tornando cada vez mais incontrolável, quando nós precisamos, na verdade, aprender a ir para esse lugar secreto, no fundo da nossa alma, aonde Cristo foi preparar-nos um lugar. Essas muitas moradas, Jesus fala disso quando ensina o Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estais nos céus, no plural. São uma estrada que nós temos que percorrer
para a interioridade. Esse lugar imperturbável em que Cristo nos espera. Mas para isso nós temos que aprender a viver de fé, a comer fé pela meditação todo dia, pela leitura das Escrituras, pela oração, pelos sacramentos, a nos alimentar de Cristo, a nos saciarmos inteiramente dele. Somente assim, aos poucos, conheceremos a verdade, passaremos pela árvore do conhecimento, mas, sobretudo, chegaremos à vida. A vida, que é a comunhão íntima com Ele, numa união permanente que não se dissolve. Vamos pedir ao Senhor que nós desaprendamos a perturbação. Jesus vai explicar melhor isso nos versículos seguintes do capítulo 14. Agora, toca-nos exercer a fé, amando Cristo com todo o nosso ser, até que Ele se torne tudo em nós.